Agora vamos falar aqui de Libra e direitos de transmissão, que é... Eu fiz uma live dedicada aqui para falar sobre esse assunto que ele levou na reunião do Conselho, que, né, envolve, né, o quanto o Flamengo perdeu com essa negociação dos direitos de transmissão. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse contrato, tá, de direitos de transmissão que a gente assinou com o Globo/Libra, e trazendo os bastidores políticos de tudo que a direção anterior fez para poder aprovar esse contrato, em que o Flamengo foi quem mais perdeu. Foi quem mais perdeu. A gente comenta mais aqui ao longo da fala do BAP. Olha, conceitualmente, sim. Na prática, você tem alguns desafios. Quais são, presidente? Eu entendo que são dois contratos diferentes. Eu não tenho a menor dúvida que, em que pese você ter mais times de mais torcida e de peso no grupo que o Flamengo faz parte, que é a Libra, eu não tenho dúvida que o contrato que foi negociado pela Liga Forte é melhor do que o da Libra. Isso é matemático. Eu não tenho dúvida disso. Dois, na hora que você for eventualmente pensar numa fusão das duas ligas, tem cláusulas e regras de contratos com a Globo que não são iguais. A gente já sabe que elas são divergentes, em alguns casos. Então, como é que você unifica isso? Vai haver um certo desafio. Vai haver um desafio. Porque há uma discussão, né, um movimento de repente, das duas ligas se juntarem. Ele está colocando, mas tem um contrato da Globo aqui que tem cláusulas diferentes, né? Para cada bloco, para grupos de cada bloco que hoje estão divididos. A gente vai ter que debater isso. Importante nessas conversas. E para além de posições que são pessoais, como a do Flamengo, que eu entendo que a entrada do Flamengo na Libra, na forma como o contrato foi negociado, isso foi muito prejudicial ao Flamengo. Eu estimo que o Flamengo perdeu alguma coisa como entre 450 e 500 milhões de reais em 5 anos. Então, isso é um desafio que a gente já tem e que, como dirigente do Flamengo, independentemente em que circunstâncias isso foi assinado, eu não aceito uma situação dessa para o Flamengo. Eu não acredito que a gente deva conviver com isso de maneira pacífica. Nós vamos buscar o ressarcimento desse dinheiro. Evidentemente que isso vai trazer desconforto, vai trazer novas disputas. Isso pode ter um impacto nisso que você falou, né? No timing, no tempo que vai demorar para isso acontecer. Porque se você junta antes, depois eu não vou resolver esse problema. Exato. Tá certo? Primeiro, né? Combate para depois... casamento sim, mas vamos resolver alguns detalhes. Exato. E depois a gente casa. É isso. Buscar o ressarcimento. Como, presidente? Eu entendo que uma parte é dentro da própria Libra. Nós temos um entendimento de que houve alterações na distribuição do bolo dentro da Libra, que o Flamengo saiu prejudicado de critérios de distribuição. Então isso monta um determinado volume de dinheiro. O Flamengo abriu mão de alguns direitos que ele tinha por ter um contrato único individual, que por acaso eu contribuí na confecção desse contrato. Então o Flamengo abriu mão de direito de veto, o Flamengo abriu mão de mínimo garantido, o Flamengo abriu mão de que o Flamengo jamais ganharia menos do que ele ganhou na média nos últimos 5 anos. Então, eu jamais teria aberto mão de todos esses aspectos para estar na Libra, porque a Libra não trouxe nenhum outro. E aí, aguardem, tá? Porque nas próximas semanas, nos próximos dias, próximas semanas, o Flamengo, o BAP vai começar a discutir isso dentro da Libra, né? Tentar minimizar a perda desses 500 milhões. E aí, quando a gente entrar na questão do estádio, vocês vão ver o quanto que vai fazer falta esses 500 milhões de reais num clube que, né, vira o ano com dificuldade de caixa, você abre mão de 500 milhões. E que vão colocar... eu vi uma matéria, alguma coluna, falando assim, não, porque os clubes estão incomodados do que o BAP está falando, não sei o quê. No fim, vai ser 39 clubes contra 1, né? Considerando os dois blocos e tal. Meu amigo, contra tudo e contra todos. O Flamengo não pode sair prejudicado. O Flamengo não pode sair perdendo. Se por conta disso o Flamengo vai ter que ficar contra os 39 clubes da Libra e da Liga Forte União e o Flamengo saia da Libra, vamos fazer isso. E a torcida tem que apoiar o clube. Nem apoiar a BAP, não. Apoiar o clube. Por quê? A gente tem que abrir mão de 500 milhões de reais porque, sei lá, por qual motivo a diretoria anterior abriu mão de tudo isso aí que o BAP tá falando? Porra, é absurdo. E vocês vão ver. Eu vou trazer aqui. Sair a notinha, eu falo, que politicamente que a Leila Pereira tá muito incomodada, que fulaninho tá muito incomodado, porque né? Por quê? Porque a questão ali é o Flamengo ter mais dinheiro, e eles não querem, meus amigos, não querem o Flamengo fortalecido, porque eu acho engraçado quando se fala da distância, né, do Flamengo para o Atlético Paranaense, do Flamengo para o Bragantino, do Flamengo para o São Paulo, né, do Campeonato Brasileiro, mas eles não discutem isso no estadual.
Eu não acho justo o Corinthians ganhar a mesma coisa que o 15 de Piracicaba. Em direito, pô, o Corinthians tem muito mais torcedores, traz muito mais, vai ganhar. Pô, mas eles não defendem isso, é cada um defendendo os seus interesses. E o BAP tá lá para fazendo isso, meu amigo. Representando o clube e falando, aqui eu vou cobrar, eu quero ser ressarcido, então a gente vai rediscutir aqui. Ah, então vai brigar. Beleza, show de bola. Contra tudo, contra todos. Outro benefício para o Flamengo, perceptível até agora, que não há perda material desse dinheiro. Então o Flamengo já entregou muita coisa e não teve nenhuma contrapartida. Então, seja que eu sou profissional desse mercado, entendo alguma coisa disso, apesar de jamais ter sido chamado a contribuir nessa negociação, ainda que a posteriori eu entendo que ali tem alguns vícios e nós estamos endereçando esses vícios. Então a parte é dentro da própria Libra. A outra é que eu entendo que exatamente porque não havia da parte da Libra alguém negociando com expertise que havia do lado da Liga Forte, o Edgar Diniz, que foi um negociador pelo lado da Liga Forte, vem do mercado de televisão também como eu, há mais de 20 anos. Sim. Então o Edgar trabalha com isso, montou a Live Mode, foi quem montou a Copa do Nordeste. Sim. Então é um expert nesse assunto e o Edgar fez uma negociação excepcional, no meu ponto de vista, para uma liga que, em tese, tinha menos audiência do que a Libra. Então, daí vem esse desnível. Então, eu entendo que, quando a Liga Forte quer se juntar com a Libra, na minha opinião, um pedaço desse dinheiro que o Flamengo perdeu deve vir também da Liga Forte. E um outro pedaço da Globo. Entendi. Tá certo? Entendi. Por quê? Porque quem compraria direitos de transmissão, João, de um campeonato brasileiro de 19 clubes e não compraria do Flamengo? Pois é. A Globo, durante muitos anos, mostrou que isso era impossível. Por isso que o Flamengo tinha um contrato único. O que ela fazia? Eu faço um contrato com todo mundo e depois eu vou lá e faço um contrato com o Flamengo. Por quê? Porque a Globo entendia que quando o Flamengo estava no contrato, né, o todo valia muito mais. E o nosso entendimento é que, do jeito que está, nós não estamos sendo valorizados na medida da nossa importância, da nossa relevância. Tem saído aí, agora saiu recentemente, na última semana, saíram 2 estudos diferentes, um sobre torcidas. Sim. E o outro que é parecido também, e que um fala de 24,6 e outro de 25,2 de torcida do Flamengo. Eu vou pegar o 24,6, que é o menor. Sim. Tá certo? Esse número, de acordo com o que eu recebo hoje, é mais do dobro do que a minha participação percentual no que tem de negócio da Libra. Eu acho que está desequilibrado. O Flamengo entregou uma parte importante do que ele teria a receber. E você pode dizer, mas a Globo não tem nada com isso. Não tem, mas tem. Porque, de alguma forma, é parte do show, do espetáculo. Né? A Libra não tem nada que ver. Tem muito que ver. Tem muito que ver, porque nós somos parte da Libra, e essa mudança de regra, ainda que aprovada pelo Flamengo, tem impacto material, e da mesma maneira que você mudou para um lado, você pode reverter e mudar para o outro, fazer um pequeno ajuste para ajudar um clube co-irmão. Não é? Não somos irmãos? Sim. Não é? Mas tem que ser irmão mesmo. Tem que ser irmão de verdade, não é alegria na tristeza, nós temos 1 quilo de sal também. Exato. E para juntar com o outro lado da Liga Forte, já que eles foram tão bem lá, parabéns ao Edgar, ao Carlos Gamboa, fizeram um grande trabalho. Eu acho que para juntar, para ter o Flamengo na festa também, e o futebol brasileiro ser o Flamengo, não é a mesma coisa. Né? Eu acho que cabe um ajuste. Então, basicamente, eu entendo que é uma questão de como você redivide o dinheiro que foi conquistado. E eu entendo que o Flamengo merece mais. E o primeiro passo para isso, a maior torcida do mundo, está... Também estou nessa, né? Aqui depois eles vão falar da transmissão internacional, né? Que o Flamengo pretende aí, pelo menos no primeiro momento, arrecadar algo em torno de 4 milhões de dólares e tal. Coisa que a gente já falou bastante aqui sobre direitos, né? Da venda, né, dos jogos aí, inclusive começa hoje, né, com o Flamengo Internacional, os pacotes já estão sendo vendidos,